Meus pais escolheram meu ex-marido no divórcio e agora eles precisam do meu quarto de hóspedes. Quase morri quando atendi o telefone tocando e ouvi: Heather, querida, é a mamãe. Eu não ouvi aquela voz há 6 anos. Não desde que ela parou na minha sala de estar e me disse que eu estava jogando fora um homem perfeitamente bom por causa de drama. Enquanto minha costela estava trincada e enfaixada sob minha camisa. Fiquei sem dizer nada por uns 5 segundos inteiros, porque meu cérebro tentava processar por que aquela mulher, que escolheu meu agressor em vez da própria filha, estava me chamando de querida, como se tivéssemos nos falado na semana passada. Ela continuou falando, porque minha mãe nunca se sentiu confortável com o silêncio. Preenchendo o ar com: eu sei que já faz um tempo, e seu pai e eu tensionávamos entrar em contato. E eu ali sentada pensando: 6 anos é definitivamente um tempo. Essa é uma maneira de descrever o abandono da sua filha quando ela mais precisava de você. Finalmente encontrei minha voz, e ela saiu fria e dura, nada parecida com a filha que costumava chorar, implorando para que acreditassem nela. O que você quer? Perguntei, e ela fez um pequeno som de ferida, como se eu tivesse lhe dado um tapa pelo telefone, ignorando completamente o fato de que ela não se preocupou em verificar se eu estava viva ou morta, desde que o divórcio foi finalizado. Estamos em uma situação um pouco difícil, disse ela, e eu podia ouvir meu pai resmungando ao fundo. Provavelmente treinando-a sobre o que dizer, porque aquele homem nunca teve um pensamento original na vida. Apenas opiniões que ele pegava emprestado de quem parecesse mais confiante no momento. A casa se foi, Heather. O banco tomou e estamos ficando em um motel. Mas o dinheiro está acabando e só precisamos de um lugar para ficar por um tempinho só até nos recuperarmos. Ela poderia estar pedindo uma xícara de açúcar com aquele tom. Um pedido perfeitamente casual para a filha que ela jogou fora. Eu ri, porque ela tinha dito algo tão absurdo e meu corpo genuinamente não sabia como responder de outra forma. Você está brincando. Eu disse. Mas eu já sabia que ela não estava. Porque minha mãe não tem senso de humor. Nunca teve. A mulher acha que piadas de toque-toque são o auge da comédia. Somos família, disse ela. E aquela palavra pousou pesada no meu peito porque família... Sério? É assim que estamos chamando isso agora? Família é o que você tem quando as pessoas aparecem por você. Quando acreditam em você. Quando não olham para o rosto manchado de lágrimas da filha e escolhem o agressor dela porque ele trouxe um bom vinho no dia de ação de graças, uma vez. E sempre se lembrava de elogiar a carne assada dela. Não, eu disse. E saiu tão fácil. Mais fácil do que pensei que seria. 6 anos atrás, eu não conseguia dizer não para nada. Não conseguia me defender, não conseguia nem deixar meu ex-marido, Conrad, sem pedir desculpas por incomodar a todos com o meu trauma. Mas passei 6 anos na terapia aprendendo que não é uma frase completa. Que não devo explicações a pessoas que nunca se importaram o suficiente para fazer perguntas. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, e eu praticamente podia ver o rosto da minha mãe. Aquela expressão contraída que ela faz quando as coisas não saem do jeito dela. Lábios pressionados tão apertados que quase desaparecem. Como é? Ela disse finalmente. E lá estava, o tom que cresci temendo. Aquele que significava que eu a havia decepcionado, aquele que costumava me fazer correr para consertar o que quer que eu tivesse feito de errado, apenas para fazer aquela voz desaparecer. Eu disse: não, vocês não podem ficar comigo. Meu pai pegou o telefone então, porque ouvi o barulho e depois a voz dele, mais profunda e exigente. A voz de um homem que nunca ouviu um não de uma mulher na vida. Agora escute aqui, Heather. Eu não sei que tipo de rancor você está guardando, mas sua mãe e eu estamos com problemas reais. Somos seus pais e você não vira as costas para a família quando eles precisam de você. A audácia desse homem, honestamente, a pura audácia de ficar ali e me dar sermão sobre virar as costas para a família quando ele me olhou nos olhos e me disse que Conrad era um cara íntegro e que eu provavelmente estava exagerando porque casamentos dão trabalho e todo casal tem problemas. Lembro-me exatamente de onde eu estava parada quando ele disse isso na cozinha deles, com minhas mãos tremendo tanto que tive que largar minha xícara de café, e ele apenas continuou comendo sua torrada, completamente inabalado pelo fato de ter acabado de ficar do lado do homem, que me fazia ter medo de existir na minha própria casa. Vocês viraram as costas para mim primeiro. Eu disse, e minha voz não tremeu, não falhou, não lhes deu nada para usar contra mim. Vocês escolheram o Conrad, vocês acreditaram nele em vez de mim, vocês me viram perder tudo e não se importaram. Então não, vocês não podem voltar agora que precisam de algo e fingir que somos família. Minha mãe estava chorando agora, eu podia ouvir. Aqueles soluços teatrais que ela é tão boa em produzir sob comando, os que costumavam me fazer sentir culpada por ter meus próprios sentimentos. Cometemos um erro, ela gemeu. Sabemos disso agora e sentimos muito. Por favor, Heather, não temos para onde ir. E por apenas um segundo, apenas um minúsculo segundo, senti algo que poderia ter sido simpatia. Ou poderia ter sido o fantasma da filha que costumava ser, a que teria dito sim apenas para fazer o choro parar. Mas então me lembrei de como foi estar completamente sozinha, se reconstruir toda a minha vida do nada. Enquanto eles recebiam Conrad no jantar de Natal. E aquele sentimento morreu tão rápido quanto veio. Isso parece ser um problema de vocês, eu disse. Não liguem para este número novamente. Desliguei antes que pudessem responder e fiquei sentada no silêncio do meu apartamento. O apartamento que pago com meu próprio dinheiro. A vida que construí das cinzas daquela que eles ajudaram a incendiar. Minhas mãos estavam firmes. Meu coração estava calmo. E eu sabia com certeza absoluta que isso não tinha acabado. Então, meus pais querem voltar para a minha vida depois de tudo o que me fizeram passar. Eles acham que ainda sou a mesma garota que aceitou o abuso deles silenciosamente. Mas passei anos aprendendo a me proteger. E não vou recuar dessa vez. Eles querem fazer chantagem emocional comigo. Ótimo, deixe-os tentar. Cada ligação que fizerem, cada mensagem que enviarem, estarei salvando. Quando perceberem que não sou a trouxa de quem se lembram, vai ser um choque duro. Mal posso esperar para ver a cara deles quando descobrirem. Manterei vocês informados. Eu estava certa. Não tinha acabado. Eu mal tinha terminado meu café da manhã no dia seguinte quando meu telefone começou a tocar novamente. E não parou pelas próximas 3 semanas. Meus pais nunca entenderam o conceito de limites.
Provavelmente porque nunca tiveram que respeitar os de ninguém em toda a vida. Então é claro, eles interpretaram, não liguem para este número novamente. Como por favor, explodam meu telefone a todas as horas até eu ceder. Os primeiros dias foram apenas ligações. Mãe de manhã com sua voz suave e ferida. Pai à noite com seu tom severo e decepcionado. Ambos deixando mensagens de voz que variavam de chantagens emocionais a ameaças mal disfarçadas sobre que tipo de filha abandona os próprios pais em momento de necessidade. Ouvi exatamente uma dessas mensagens. Ouvi minha mãe dizer: "Não sei onde erramos com você." E deletei todas as outras depois disso sem apertar o play. Quando as ligações não funcionaram, as mensagens de texto começaram. Minha mãe aparentemente descobriu os emojis na velhice, porque de repente meu telefone se iluminava com mensagens cheias de carinhas chorando, corações partidos e mãos rezando, acompanhadas por parágrafos, sobre como ela não consegue dormir à noite sabendo que sua filha a odeia. Ela realmente usou a palavra odeia, o que é irônico vindo de uma mulher que me viu desmoronar e escolheu acreditar no homem que estava me quebrando. "Estamos ficando sem dinheiro", dizia uma mensagem. "O motel está nos cobrando por semana agora", dizia outra. "As costas do seu pai estão doendo por causa desses colchões baratos." Como se eu devesse sentir pena deles. Quando passei o primeiro ano após meu divórcio dormindo em um colchonete que encontrei na beira da estrada, porque não podia pagar por mais nada. Não respondi a nenhuma delas. Nenhuma única. Apenas observei meu telefone acender e continuei vivendo minha vida, porque aprendi há muito tempo que engajar só lhes dá munição. Então vieram os familiares. Minha tia Dixie me ligou numa tarde de terça-feira. E eu atendi porque na verdade eu gostava da Dixie. Ou gostava até ela abrir a boca e dizer: "Heather, querida, acabei de desligar o telefone com sua mãe e ela está absolutamente transtornada." Eu deveria saber. Deveria ter sabido no segundo em que vi o nome dela na tela que aquilo não era uma ligação social. Que meus pais tinham começado a recrutar reforços porque seus próprios ataques não estavam funcionando. "Ela diz que você não vai deixá-los ficar com você." Dixie continuou, sua voz pingando aquela falsa preocupação que corre na minha família. "E eu simplesmente não consigo entender por que você seria tão cruel com seus próprios pais quando eles estão passando por um momento tão difícil." Tive que respirar fundo antes de responder, porque a velha Heather teria desmoronado, teria começado a explicar, justificar e pedir desculpas. Pela audácia de se proteger. "Mas não sou mais a velha Heather." "Ela te contou por que não nos falamos há 6 anos?" Perguntei, e o silêncio do outro lado me disse tudo o que eu precisava saber. "Ela te contou sobre o Conrad? Sobre o que ele fez comigo? Sobre como ela e papai o escolheram em vez da própria filha?" Mais silêncio. Então Dixie, parecendo desconfortável agora, disse: "Bem, ela mencionou que houve algum desentendimento sobre o seu casamento, mas tenho certeza de que se vocês apenas se sentassem e conversassem..." Desliguei na cara dela também. Depois disso foi meu primo, depois meu tio, depois a irmã da minha avó, que eu não via desde os 12 anos, e que de alguma forma conseguiu meu número só para me dizer que eu estava partindo o coração da minha mãe. Cada um deles tinha o mesmo roteiro. "Seus pais estão lutando. Família ajuda a família. Você precisa deixar o passado para trás. Guardar rancor não é saudável." Nenhum deles me perguntou o que realmente aconteceu. Nenhum deles queria ouvir o meu lado. Eles apenas ligaram para entregar a mensagem dos meus pais, embrulhada no disfarce fino de preocupação. E parei de atender meu telefone completamente, a menos que o número já estivesse nos meus contatos. Meus pais transformaram toda a minha família estendida em seu exército pessoal, e cada soldado estava armado com culpa, e absolutamente nenhum contexto. 2 semanas nessa campanha de assédio, cheguei do trabalho e encontrei minha mãe sentada nos degraus do lado de fora do meu prédio. Ela parecia menor do que eu me lembrava, mais velha, o cabelo mais grisalho e as roupas amassadas de uma forma que a mãe com quem cresci nunca teria permitido. Por meio segundo, senti algo torcer no meu peito, algum reflexo remanescente da infância que queria correr para ela e consertar o que quer que estivesse errado. Então ela abriu a boca e disse: "Eu sabia que você teria que vir para casa eventualmente." Com aquele sorrisinho triunfante, e qualquer simpatia que eu tivesse sentido evaporou instantaneamente. "Você precisa ir embora", eu disse. Ela se levantou devagar, limpando a calça como se tivesse todo o tempo do mundo. "Eu só quero conversar", disse ela, cara a cara de mãe para filha. "Você me deve isso." Eu realmente parei de andar e me virei para olhar para ela, porque a audácia daquela afirmação merecia reconhecimento. "Eu não te devo nada", eu disse, e minha voz estava firme, embora meu coração estivesse batendo forte. "Você perdeu o direito de exigir coisas de mim quando escolheu Conrad em vez de mim. Quando me disse que eu estava sendo dramática. Quando me viu perder tudo e não levantou um dedo para ajudar." O rosto dela se contraiu naquela expressão de mágoa que ela aperfeiçoou ao longo de mais de 60 anos, conseguindo o que queria. Mas passei por ela e entrei no meu prédio, sem olhar para trás. Ela voltou no dia seguinte e no outro, às vezes com meu pai, às vezes sozinha, sempre com o mesmo roteiro sobre família e perdão e como eles mudaram. Meu pai tentou a abordagem severa, parado do lado de fora do meu prédio com os braços cruzados como se estivesse esperando uma adolescente que perdeu o toque de recolher. "Isso é ridículo, Heather!" Ele gritou quando me viu subindo a rua. "Somos seus pais. Nós te criamos. Nós te demos tudo. E é assim que você nos retribui?" Passei direto por ele sem fazer contato visual e ele agarrou meu braço. Realmente, agarrou meu braço para me parar e eu girei tão rápido que ele me soltou, como se eu o tivesse queimado. "Toque em mim de novo e eu chamo a polícia", eu disse. E minha voz não parecia mais a minha voz. Soava como alguém que havia sobrevivido a algo e não deixaria ninguém fazê-la passar por isso de novo. Ele ficou lá gaguejando sobre respeito e gratidão enquanto eu entrava e trancava a porta atrás de mim. Então descobriram onde eu trabalhava. Ainda não sei como. Talvez um dos familiares que recrutaram. Talvez tenham me seguido numa manhã. Mas entrei no escritório numa quinta-feira e encontrei minha mãe no saguão conversando com a recepcionista como se fossem velhas amigas. "Aí está ela", disse minha mãe quando me viu.
Alto o suficiente para todos num raio de 10 metros ouvirem. Minha linda filha, eu estava contando para a Sandy aqui o quanto estou orgulhosa de tudo o que você conquistou. Eu podia sentir todos os olhares no saguão sobre mim, enquanto eu caminhava até lá, meu rosto queimando com uma combinação de raiva e humilhação. Você precisa ir embora, eu disse baixinho. O sorriso da minha mãe não vacilou, mas seus olhos ficaram duros. Eu só queria ver onde você trabalha, disse ela, ainda alto, ainda atuando para a plateia. Isso é tão errado? Uma mãe querendo fazer parte da vida da filha? Inclinei-me para perto para que só ela pudesse me ouvir. Mas, se você não sair agora mesmo, vou chamar a segurança e pedir para te escoltarem para fora. E depois vou pedir uma ordem de restrição. O sorriso finalmente caiu. Ela olhou para mim com algo que poderia ter sido choque. Ou poderia ter sido o primeiro vislumbre de compreensão de que eu não estava blefando. Então ela pegou a bolsa e saiu sem dizer mais nada, me deixando parada no meu próprio saguão, sentindo como se tivesse acabado de travar uma batalha. Que ninguém ao meu redor sabia que estava acontecendo. Minhas mãos tremiam quando cheguei à minha mesa. Mas não chorei. Eu tinha acabado de chorar por pessoas que não mereciam minhas lágrimas. Sei o que você provavelmente está pensando. O que poderia ser tão ruim a ponto de eu deixar meus próprios pais ficarem sem teto em vez de ajudá-los? O que o Conrad realmente fez? E por que não posso simplesmente perdoá-los e seguir em frente como todos continuam me dizendo para fazer? Acredite em mim, eu entendo. De fora isso provavelmente parece frio, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eles viram acontecer e escolheram ignorar. Então deixe-me contar sobre meu casamento. Conheci Conrad no casamento da minha melhor amiga. Ele era um dos padrinhos, alto e confiante, com aquele sorriso que fazia você sentir que era a única pessoa na sala quando ele olhava para você. Eu tinha 24 anos e tinha acabado de começar meu primeiro emprego de verdade depois da faculdade, sentindo-me adulta pela primeira vez na vida. E lá estava aquele homem em um terno perfeitamente ajustado que continuava encontrando desculpas para falar comigo durante a recepção. Você parece estar planejando sua fuga, disse ele, aparecendo ao meu lado enquanto eu me escondia perto da mesa de sobremesas, tentando evitar o tio mão boba da minha amiga. É tão óbvio assim? Perguntei, e ele riu e disse. Só para alguém que também está procurando a saída. Sou o Conrad. Ele me convidou para dançar durante uma música lenta. E quando pisei nos pés dele 2 vezes, porque nunca fui graciosa, ele apenas riu e disse. Ainda bem que usei meus sapatos resistentes. No final da noite, ele tinha meu número, e eu tinha aquela sensação vibrante no peito que confundi com o começo de uma história de amor. Olhando para trás agora, posso ver todos os sinais que perdi. Todas as bandeiras vermelhas que pintei de verde porque queria muito acreditar que alguém como ele poderia querer alguém como eu. Os primeiros 6 meses foram um sonho. Conrad era atencioso de uma maneira que ninguém nunca tinha sido antes. Me mandando mensagem de bom dia todos os dias, me surpreendendo com flores no trabalho, lembrando de cada pequeno detalhe que eu mencionava, e trazendo à tona depois para mostrar que estava ouvindo. Quando eu disse a ele que amava uma banda obscura dos anos 90, ele rastreou ingressos para a turnê de reunião a 3 estados de distância e nos levou até lá. Quando mencionei sentir falta da comida da minha avó, ele encontrou a velha receita de torta de maçã dela em uma caixa que minha mãe tinha e fez para mim do zero. Farinha por toda a cozinha e aquele sorriso orgulhoso no rosto. Quando realmente ficou comestível. Não acredito que você fez isso, eu disse. Ele beijou minha testa e disse. Eu faria qualquer coisa para te fazer feliz. Ele conheceu meus pais nos primeiros 2 meses e os encantou completamente. Levando flores para minha mãe e conversando com meu pai sobre futebol americano por 1 hora, como se conhecessem há anos. Ele é para casar, disse minha mãe depois daquele primeiro jantar, apertando minha mão com lágrimas nos olhos, como se eu finalmente tivesse feito algo certo. Meu pai deu um tapinha no ombro de Conrad e disse. Cuide da minha garotinha. E Conrad olhou bem nos olhos dele e disse. Prometo ao senhor, vou tratá-la como uma rainha. Todos o amavam. Meus amigos o amavam. Meus colegas de trabalho o amavam. Eu o amava tanto que às vezes me assustava. Esse sentimento avassalador de que eu de alguma forma tinha ganhado na loteria e estava apenas esperando alguém perceber que tinha cometido um erro. A primeira vez que algo pareceu errado foi cerca de 8 meses depois. Estávamos em um restaurante e eu ri de algo que o garçom disse. Apenas uma piada boba sobre o especial do dia. Nada de flerte. Nada impróprio. Quando o garçom se afastou, Conrad ficou quieto. Aquele tipo de silêncio que preenche a sala inteira. E ele não falou comigo pelo resto do jantar. No carro a caminho de casa, ele finalmente disse. Você gostou muito daquilo, não gostou? Olhei para ele confusa e disse. Gostei de quê? Suas mãos apertaram o volante. Não se faça de boba comigo, Heather. O garçom. O jeito que você riu daquela piada estúpida dele. O jeito que você se iluminou quando ele estava falando com você. Tentei explicar que estava apenas sendo educada. Que não significava nada. Que eu só tinha olhos para ele. Eu não tive intenção nenhuma. Eu disse. Ele só estava sendo amigável. Conrad balançou a cabeça lentamente. Você não tem ideia da impressão que passa, tem? De como parece desesperada se jogando em qualquer homem que te dá atenção. Senti lágrimas picarem meus olhos e disse. Isso não é justo. Eu não estava me jogando em ninguém. E ele encostou o carro tão repentinamente que eu engasguei. Ele se virou para olhar para mim com aquela expressão intensa e disse. Me desculpe. Eu só te amo tanto que o pensamento de qualquer outra pessoa te fazendo sorrir me deixa louco. Você é tudo para mim, Heather. A ideia de te perder me deixa insano. Eu disse a mim mesma que era romântico, que ciúme era apenas paixão disfarçada, e que eu tinha sorte de ter alguém que se importava tanto. Depois disso, os comentários começaram a vir com mais frequência. Você não vai sair vestindo isso, vai? Ele dizia quando eu colocava um vestido que costumava amar. Essa maquiagem faz você parecer barata. Ele mencionava casualmente enquanto eu me arrumava. Deus, você tem que rir desse jeito?
Todo mundo está olhando para você. Ele dizia essas coisas casualmente, quase como se estivesse me fazendo um favor ao apontar meus defeitos. E comecei a mudar a mim mesma pedaço por pedaço para evitar irritá-lo. Bainhas mais curtas tornaram-se mais longas. Batom ousado tornou-se tons neutros. Parei de rir tão alto. Parei de falar tanto. Parei de ser tanto. Meus amigos começaram a perguntar por que eu nunca mais saía. E eu dava desculpas porque a verdade era que Conrad não gostava deles. Eles são uma má influência, dizia ele. Eles não entendem o que temos. Eles têm inveja de você, Heather. Você não vê isso? Eles querem nos sabotar. Um por um eles pararam de ligar. E eu dizia a mim mesma que estava tudo bem porque eu tinha Conrad, e ele era tudo o que eu precisava. Nós nos casamos depois de 2 anos de namoro. Uma cerimônia linda que meus pais pagaram porque Conrad disse que era tradição. E quem era eu para discutir com a tradição? Caminhei até o altar em direção a esse homem que eu pensava ser perfeito, completamente cega para o fato de que estava caminhando para uma gaiola. O primeiro ano de casamento foi quando o verdadeiro Conrad começou a surgir, como se ele estivesse usando uma fantasia o tempo todo, e finalmente se sentisse confortável o suficiente para tirá-la. A crítica que costumava vir ocasionalmente tornou-se constante. Essa casa está nojenta. O que você faz o dia todo? Você chama isso de jantar? Minha mãe nunca serviria algo tão sem graça. Mataria você se esforçar um pouco na sua aparência? Você costumava tentar quando namorávamos. Nada do que eu fazia estava certo. Ele chegava do trabalho e eu sentia meu corpo todo ficar tenso. Examinando o rosto dele para descobrir que tipo de noite seria. Bom humor significava que eu podia respirar. Mau humor significava que eu passaria as próximas horas tentando me tornar invisível. A primeira vez que ele me bateu foi por causa de uma caçarola. Ainda me lembro exatamente o que era. Um prato de frango com arroz que eu já tinha feito 100 vezes antes. Exceto que, desta vez, eu acidentalmente usei o tipo errado de queijo. Ele deu uma mordida, fez uma careta e disse: "Que diabos você fez com isso?" Comecei a me desculpar imediatamente, as palavras saindo atropeladas. "Desculpe. Usei o queijo errado. Eu não estava prestando atenção. Posso fazer outra coisa. Só vai levar 20 minutos. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. 20 minutos? Você quer que eu espere mais 20 minutos porque você não consegue seguir uma receita simples? As costas da mão dele se conectaram com meu rosto antes mesmo que eu percebesse que ele tinha se movido. Fiquei ali na minha própria cozinha com minha bochecha queimando e meus ouvidos zumbindo. E ele olhou para mim com uma expressão de puro nojo e disse: "Olha o que você me fez fazer. Eu não queria fazer isso, Heather. Você me fez fazer isso." Então ele saiu, entrou no carro e não voltou até a manhã seguinte. Quando voltou, tinha flores e lágrimas nos olhos e todo um discurso preparado. "Nunca fiz nada assim antes", disse ele com a voz falhando. "O trabalho tem sido tão estressante e eu simplesmente surtei. Nunca vai acontecer de novo. Por favor, me perdoe. Eu te amo tanto. Eu me odeio por te machucar. Eu acreditei nele porque precisava acreditar, porque a alternativa era admitir que toda a minha vida havia se tornado uma mentira. Aconteceu de novo 2 semanas depois, e depois uma semana depois disso, e então tornou-se tão regular que parei de contar, parei de me surpreender, parei de sentir quase qualquer coisa. Aprendi a ler seus humores como padrões climáticos, aprendi quais tópicos evitar, aprendi a me fazer tão pequena e quieta que talvez ele esquecesse que eu estava lá. Eu me encolhia quando ele levantava a mão, mesmo se ele estivesse apenas pegando algo em uma prateleira. Pedia desculpas por tudo constantemente, compulsivamente. Desculpe por existir. Desculpe por respirar. Desculpe por ser o tipo de esposa que aparentemente merecia apanhar por causa de queijo. A mulher que eu costumava ser, a que ria alto demais e usava batom ousado e tinha opiniões sobre as coisas, ela desapareceu tão gradualmente que eu nem percebi que ela tinha ido embora. Até que não restasse nada além dessa casca oca que pulava com sombras e contava hematomas no espelho do banheiro. Tentei contar para minha mãe uma vez, cerca de 1 ano depois do casamento. Apareci na casa dela com um olho roxo que cobri com maquiagem. Exceto que a maquiagem não estava cobrindo bem o suficiente, e ela percebeu. "O que aconteceu com seu rosto?" perguntou ela, inclinando meu queixo para a luz. Por um momento desesperado, pensei que era isso. Essa era minha chance. Alguém finalmente veria a verdade e me ajudaria. "Conrad me bateu", eu disse. E as palavras saíram tão baixas que não tive certeza se elas tinham ouvido. Mas ela tinha. Eu sei que tinha porque o rosto dela fez aquela coisa. Aquela série complicada de expressões que terminava em algum lugar, entre desconforto e descrença. "O que você fez?" ela perguntou. E meu coração se partiu bem no meio. "Não, você está bem?" Ou "Precisamos tirar você de lá?" "Mas o que você fez?" "Nada", eu disse com a voz embargada. "Mãe, eu não fiz nada. Ele só fica com raiva às vezes, e eu não sei o que o provoca. E estou com medo." Ela deu um tapinha na minha mão como se eu fosse uma criança fazendo birra por nada. "Casamento é difícil, querida. Você tem que aprender a lidar com os humores dele. Os homens são criaturas sensíveis. Eles precisam se sentir respeitados em suas próprias casas." "Mãe, ele me bateu", eu disse de novo, como se talvez ela não tivesse entendido da primeira vez. Ela suspirou. "Todo casal tem fases difíceis. Seu pai e eu certamente tivemos. Você precisa aprender quando segurar a língua, e quando dar espaço a ele. Conrad é um bom homem. Ele provê para você. Ele vem aos jantares de família. Aconteça o que acontecer em casa. Tenho certeza de que vocês dois podem resolver isso se você apenas tentar mais." Saí da casa dela naquele dia me sentindo mais sozinha do que nunca em toda a minha vida. Meu pai foi ainda pior. Nunca contei diretamente a ele, mas ele viu um hematoma no meu braço uma vez em um jantar de família. Marcas em forma de dedos que não consegui cobrir com a manga. E quando o peguei olhando, vi ele fazer uma escolha. Ele olhou para Conrad rindo com minha mãe na cozinha, olhou de volta para os hematomas no braço da filha e disse: "Passe as batatas, por favor." Ele escolheu desviar o olhar. Ele escolheu continuar comendo e falando sobre o jogo de domingo passado e fingir que sua filha não estava sentada à sua frente, usando evidências de abuso como se fossem joias. Aquele foi o momento em que soube que estava por minha conta. Aquele foi o momento em que parei de esperar que alguém me salvasse. Conrad sabia exatamente como manipular meus pais.
Ele aparecia nos jantares de família com vinho e elogios. O genro perfeito, tão charmoso e atencioso que minha mãe literalmente se derretia falando sobre a sorte que eu tinha. Você realmente tirou a sorte grande com este aqui, Heather, ela dizia. E Conrad sorria e dizia: eu sou o sortudo, acredite em mim. Ele colocava o braço em volta de mim e apertava um pouco forte demais. Um lembrete de que ele estava no controle até ali. E eu sorria e entrava no jogo, porque o que mais eu poderia fazer? Uma vez, minha mãe fez um comentário sobre como eu tinha perdido peso. Disse que eu parecia magra demais. E Conrad interveio com: eu continuo dizendo para ela comer mais, mas ela é tão dedicada a ficar em forma para mim. E todos riram como se fosse adorável, em vez de reconhecerem o que era. Ele estava me fazendo passar fome. Ele controlava o que eu comia, quando eu comia, o quanto eu comia. Dizia que eu estava ficando mole e que ninguém queria uma esposa gorda. Mas meus pais só viam um marido dedicado, que se importava com a saúde da esposa. A noite em que finalmente fui embora, ele me jogou contra uma parede com força suficiente para trincar uma das minhas costelas. Nem me lembro do que começou tudo. Provavelmente algo estúpido, algo sem sentido, porque sempre era algo estúpido e sem sentido. Senti minha costela quebrar. Senti aquela sensação horrível de atrito no meu peito. E algo em mim quebrou também. Não fisicamente, mas espiritualmente. Aquele estalo final de qualquer fio que me mantinha presa à vida que construí com ele. Esperei até ele desmaiar de bêbado no sofá, fiz uma mala com as mãos trêmulas e saí pela porta da frente às 3 da manhã, sem ter para onde ir e nada em meu nome. Dirigi até a casa dos meus pais porque, mesmo depois de tudo, mesmo depois do desprezo da minha mãe e da cegueira deliberada do meu pai, alguma parte estúpida de mim ainda acreditava que eles me ajudariam quando realmente importasse. Fiquei na varanda deles às 4 da manhã chorando tanto que mal conseguia respirar, minhas costelas gritando a cada soluço. Minha mãe abriu a porta de roupão, apertando os olhos para mim em confusão. O que houve? São 4 da manhã. Ela olhou para a entrada da garagem vazia atrás de mim. Onde está o Conrad? Ele sabe que você está aqui? Eu o deixei. Eu disse em meio às lágrimas. Mãe, ele me jogou contra a parede hoje à noite. Acho que minha costela está quebrada. Preciso de ajuda. Por favor. Preciso de um lugar para ficar. Ela suspirou. Aquele suspiro pesado e decepcionado que ouvi 1000 vezes enquanto crescia. Você não pode simplesmente deixar seu marido no meio da noite por causa de uma briga. Não foi uma briga. Eu solucei. Ele me machucou. Ele vem me machucando há anos. E eu finalmente tive que ir. Por favor, mãe. Por favor. Apenas me deixe entrar. Meu pai apareceu atrás dela, deu uma olhada em mim parada ali chorando, e ferida, e disse: que barulheira é essa? Minha mãe se virou para ele e disse: Heather deixou Conrad por causa de alguma discussão. Ela quer ficar aqui. Levantei minha camisa para mostrar meu lado. Mostrei a eles o hematoma já se formando sobre minha costela quebrada. Olhem, implorei. Olhem o que ele fez comigo. Minha mãe olhou por um longo momento. Depois voltou para o meu rosto e disse: você sempre foi dramática. Conrad te ama. O que quer que tenha acontecido, tenho certeza de que vocês dois podem conversar. Sua mãe está certa, disse meu pai, já se virando para voltar para a cama. Vá para casa para o seu marido. Resolvam isso como adultos. Então minha mãe deu um passo para trás e fechou a porta. Eles realmente fecharam a porta na minha cara e me deixaram parada na varanda, com uma costela quebrada e um coração partido, sem ter para onde ir no mundo. Ouvi a tranca girar. Ouvi os passos do meu pai subindo as escadas de volta. E fiquei ali no escuro, entendendo pela primeira vez que nunca tive pais que me amassem. Eu tinha pais que amavam a ideia de mim, a versão de mim que fazia o que lhe mandavam, não causava problemas e continuava casada com um homem que trazia bom vinho, no dia de ação de graças. A verdadeira eu, a eu quebrada e sangrando que mais precisava deles. Essa pessoa não existia para eles. Agora vocês entendem por que não posso deixá-los entrar de volta. Eles escolheram Conrad em vez de mim quando eu não tinha nada. Eles me viram perder tudo e ficaram do lado do meu agressor. E agora eles precisam de mim. Venho me preparando para o dia em que voltariam rastejando. Só não sabia que seria tão satisfatório. A próxima conversa que tivermos, porque acredite em mim, eles não vão parar, vou colocar tudo em pratos limpos. Cada escolha que fizeram, cada maneira que falharam comigo. Eles queriam conversar? Ótimo, vamos conversar. Avisarei como foi. Não tive que esperar muito por essa conversa. 3 dias após o incidente no saguão, minha mãe apareceu no meu apartamento novamente. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ela não estava sozinha. Meu pai estava com ela. E eles não estavam com aquelas expressões de arrogância que eu tinha me acostumado a ver. Eles pareciam menores de alguma forma, derrotados de um jeito que nunca vi antes. Parados do lado de fora do meu prédio como 2 pessoas que finalmente ficaram sem jogadas. Quase passei direto por eles como fiz todas as outras vezes. Mas então minha mãe disse algo que me fez gelar. Sabemos sobre a Kate, disse ela. E sua voz falhou ao dizer o nome. A nova namorada do Conrad. Ela nos encontrou. Eu me virei devagar porque não fazia ideia do que ela estava falando. Kate era um nome que eu tinha ouvido talvez 1 ou 2 vezes por boatos. Alguma mulher que Conrad tinha começado a namorar cerca de 1 ano depois do nosso divórcio. Mas eu fiz questão de saber o mínimo possível da vida dele. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Perguntei. Meu pai pigarreou daquele jeito que faz quando está prestes a dizer algo que lhe custa muito. Ela nos mostrou coisas, disse ele. E ele não conseguia me olhar nos olhos. Fotos, registros médicos, mensagens de texto, coisas que Conrad mandava para ela quando estava bêbado, se gabando do que costumava fazer com você. Minha mãe estava chorando agora. Não os soluços teatrais com os quais cresci, mas lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sem nenhuma das atuações habituais. Nós não sabíamos, ela sussurrou. Heather, eu juro para você, não sabíamos o quão ruim era. Fiquei ali na calçada, sentindo como se o chão tivesse mudado sob meus pés, porque não era assim que eu esperava que essa conversa fosse. Eu tinha me preparado para mais chantagem emocional, mais manipulação, mais das mesmas táticas que eles vinham usando há semanas. Eu não tinha me preparado para eles realmente admitirem que estavam errados. Vocês não sabiam, repeti, e minha voz saiu fria e dura.
Vocês não sabiam quando apareci com um olho roxo e disse que ele me bateu. Vocês não sabiam quando mostrei o hematoma sobre minha costela quebrada. Vocês não sabiam quando implorei para me deixarem entrar às 4 da manhã, sem ter para onde ir. Meu pai estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Achamos que você estava exagerando, disse ele. E pelo menos ele teve a decência de parecer envergonhado. Conrad sempre foi tão charmoso, tão arrumado. E você sempre foi... Ele parou, mas eu sabia exatamente o que ele ia dizer. Dramática, completei por ele. Foi o que a mamãe disse quando mostrei minha costela quebrada. Você sempre foi dramática. Foram as palavras exatas dela. Enquanto eu estava na sua varanda sem ter para onde ir. Minha mãe fez aquele pequeno som de ferida e estendeu a mão para mim. Mas eu recuei antes que ela pudesse me tocar. Não, eu disse. Você não tem o direito de me tocar. Você perdeu esse direito quando fechou a porta na minha cara. Kate nos mostrou tudo. Minha mãe disse desesperadamente, como se a prova compensasse de alguma forma o que eles tinham feito. Ela nos encontrou pelo Facebook. Disse que estava procurando por você, mas não conseguia te achar. Ela nos mostrou fotos que ele mantinha no celular como troféus. Ela nos mostrou mensagens onde ele se gabava do que fazia com você. Te chamava de nomes que nem consigo repetir. Ria de como tinha enganado todo mundo. Senti um enjoo. Eu não sabia que aquelas fotos existiam. O pensamento dos meus pais vendo aquelas imagens, me vendo no meu estado mais destruído, fez minha pele arrepiar. Então, uma estranha teve que mostrar provas a vocês. Eu disse devagar. Porque a palavra da sua própria filha não era boa o suficiente. Eu contei. Eu mostrei. Eu implorei para que acreditassem em mim. E vocês o escolheram. Vocês escolheram um homem que conheciam há 2 anos em vez da filha. Que criaram por 24. Meu pai deu um passo à frente. Estávamos errados, disse ele. E aquelas 2 palavras soaram como se o machucassem fisicamente. Estávamos errados sobre tudo. Sobre Conrad. Sobre você. Kate nos mostrou quem ele realmente era. E percebemos que estávamos defendendo um monstro. Vocês não apenas o defenderam, eu disse. E minha voz estava subindo agora. 6 anos de raiva finalmente encontrando uma saída. Vocês o receberam no jantar de Natal enquanto eu comia miojo sozinha numa kitnet. Vocês mandaram cartões de aniversário para ele enquanto eu reconstruía minha vida inteira do nada. Vocês o escolheram repetidamente por anos. E nunca pararam para pensar se talvez a filha de vocês estivesse dizendo a verdade. Minha mãe estava soluçando abertamente agora. Sentimos muito, ela continuava dizendo. Sentimos muito mesmo. Nós não sabíamos. Vocês não queriam saber, rebati. Eu dei todas as oportunidades para verem o que estava acontecendo. E vocês escolheram não olhar. Acreditar em mim significaria admitir que cometeram um erro. Significaria admitir que me empurraram para casar com ele, que pagaram pelo casamento que me prendeu, que ignoraram todos os sinais de alerta porque ele fazia vocês se sentirem bons pais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais ficaram ali parecendo que tinham sido despidos de todas as defesas que já construíram. Pela primeira vez na minha vida, eles não tinham nada a dizer. Sabemos a verdade agora, minha mãe repetiu fracamente. Sabemos o que ele fez, e sentimos muito por não termos acreditado em você. Eu ri, e não foi uma risada agradável. Vocês sentem muito agora que precisam de algo de mim. Vocês sentem muito agora que estão sem teto e desesperados. Mas onde estava o sinto muito de vocês há 6 anos? Onde estava o pedido de desculpas quando eu dormia num colchonete que achei na beira da estrada? Onde estava o remorso quando eu trabalhava em 2 empregos? Enquanto vocês recebiam meu agressor para os feriados? Meu pai tentou mais uma vez. Não podemos mudar o passado, disse ele. Mas podemos tentar consertar. Apenas nos dê uma chance, Heather. Deixe-nos provar que mudamos. Olhei para ele. Esse homem que me levou ao altar e me entregou a um homem que passaria anos me quebrando em pedaços. Olhei para minha mãe, que me ensinou a ignorar meus próprios instintos, porque o trabalho de uma mulher era manter a paz. Olhei para os 2 ali parados com seus olhos desesperados, finalmente dizendo todas as coisas que eu precisava ouvir há 6 anos, e não senti absolutamente nada. Não, eu disse, e a palavra saiu fácil. Vocês não têm uma segunda chance. Vocês tiveram a chance de vocês. Toda vez que apareci com um hematoma, toda vez que estremeci com um barulho alto, toda vez que inventei desculpas para não ir jantar, essas eram as chances de vocês, e vocês desperdiçaram cada uma delas. Minha mãe estendeu a mão para mim novamente. Por favor, ela implorou. Heather, por favor. Somos seus pais. Nós te amamos. Vocês amam a ideia de mim, eu disse, recuando. Vocês amam a versão de mim que faz o que lhe mandam e não causa problemas e faz vocês parecerem bem nas reuniões de família. Mas a verdadeira eu, a que sobreviveu a algo que vocês nem conseguem imaginar, a que reconstruiu a vida inteira sem a ajuda de ninguém, essa pessoa é uma estranha para vocês. E vou manter assim. Virei as costas e entrei no meu prédio sem olhar para trás. Eu podia ouvir minha mãe chorando atrás de mim. Podia ouvir meu pai chamando meu nome, mas não parei. Passei anos demais parando por pessoas que não paravam por mim. As portas do elevador se fecharam e finalmente me permiti respirar. Minhas mãos tremiam, mas meu coração estava firme. Eles finalmente admitiram que estavam errados. Eles finalmente pediram desculpas, e isso não mudou absolutamente nada. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Eu deveria saber que aquilo não seria o fim. Meus pais nunca foram capazes de aceitar um não como resposta. E o próximo passo que deram me levou a chamar a polícia. E dessa vez, eu não fui a única que viu acontecer. Voltem para a atualização. Uma semana se passou depois daquela conversa, e comecei a pensar que talvez eles tivessem finalmente entendido a mensagem. Eu quase tinha me convencido de que eles haviam encontrado outro lugar para ir. Talvez rastejado de volta para um dos parentes que usaram como arma contra mim. Talvez finalmente aceitado que eu não ia ceder. Eu estava voltando do trabalho para casa, quando virei na minha rua e senti meu corpo todo gelar. Havia uma luz acesa na janela do meu apartamento. Parei de andar e fiquei encarando porque eu nunca deixava luzes acesas. Sou obsessiva com minha conta de luz. Sempre fui.
Desde aqueles primeiros meses após o divórcio, quando cada centavo importava, e deixar uma luz acesa parecia queimar dinheiro. Meus pés não se moviam. Fiquei ali na calçada tentando me convencer de que havia outra explicação. Um temporizador que esqueci, um reflexo de outro lugar. Qualquer coisa, exceto o que eu já sabia no meu íntimo que era verdade. Minha vizinha Rita estava do lado de fora regando as plantas na varanda compartilhada. Essa senhora doce que morava ao meu lado há 3 anos e sempre perguntava como foi meu dia. Ela me avistou antes que eu pudesse me mover, e o rosto dela me disse tudo. Querida, disse ela, e sua voz era cuidadosa de um jeito que fez meu estômago revirar. Tem gente no seu apartamento. Disseram que eram seus pais. Eu os vi entrarem pela janela do seu quarto cerca de 1 hora atrás. Eu não tinha certeza se deveria chamar alguém. Agradeci a ela. Mas as palavras saíram ocas. Eu não conseguia formar frases reais. Não conseguia fazer nada exceto colocar um pé na frente do outro até estar parada do lado de fora da minha própria porta da frente, ouvindo vozes do outro lado. A risada da minha mãe, a tosse do meu pai, o barulho de pratos, o cheiro de algo cozinhando, o som da minha televisão passando algum programa, de auditório que eu nunca assistia. Destranquei a porta com as mãos trêmulas e entrei num pesadelo. Eles tinham se instalado como se estivessem em casa. Essa é a única maneira de descrever. Meu pai estava estirado no meu sofá, sem sapatos, pés na minha mesa de centro, uma cerveja na mão que reconheci do pacote de 6, que eu estava guardando no fundo da geladeira. Ele assistia a TV como se fosse o dono do lugar. Minha mãe estava na cozinha mexendo algo no fogão. E quando ouviu a porta abrir, virou-se com um sorriso no rosto como se eu fosse uma visita chegando na casa dela, em vez do contrário. Aí está minha garota, disse minha mãe, largando a colher. Eu estava fazendo o jantar para todos nós. Você realmente precisa fazer compras, querida. Quase não tem nada aqui. Mas achei macarrão e molho no fundo do armário. Está quase pronto. Timing perfeito. Eu não conseguia falar. Fiquei na minha própria porta olhando para aquelas 2 pessoas que haviam invadido minha casa e agiam como se isso fosse completamente normal. Como se não tivessem cometido um crime real para estarem onde estavam. Como vocês entraram aqui? Minha voz saiu estrangulada e errada. Meu pai nem desviou o olhar da TV. Janela dos fundos, disse ele casualmente, tomando um gole da minha cerveja. Você realmente deveria ter mais cuidado ao trancar tudo. Qualquer um poderia entrar. Aquela janela estava trancada. Eu verifico todas as noites. Bem, fechaduras podem ser temperamentais, disse minha mãe com um leve encolher de ombros. Como se invadir uma casa fosse apenas um pequeno inconveniente do qual todos poderíamos rir mais tarde. Não tivemos escolha, Heather. Você não atendia a porta. Não atendia nossas ligações. O motel queria mais uma semana adiantada e já tínhamos gastado tudo. O que deveríamos fazer? Dormir na rua? Sim, eu disse. E minha voz estava ficando mais alta agora. Sim, era exatamente isso que vocês deveriam fazer. Porque este é o meu apartamento. Meu. Vocês não moram aqui. Vocês não foram convidados. Vocês invadiram minha casa. Meu pai finalmente se virou para me olhar e teve a audácia de parecer irritado. Cristo, Heather, escute a si mesma. Somos seus pais. Isso não é invasão. Isso é família cuidando um do outro. Saiam. Eu disse baixo e duro. E eu quis dizer cada sílaba agora. Peguem suas coisas e saiam do meu apartamento. Minha mãe desligou a boca do fogão e limpou as mãos num pano de prato. Meu pano de prato. Como se fosse a dona da casa sendo interrompida durante o preparo da refeição. Por favor, não temos para onde ir. Estamos naquele motel nojento há semanas. As costas do seu pai estão destruídas. Não durmo direito há dias. Somos seus pais. Você não pode simplesmente nos jogar na rua. Observem. Peguei meu telefone. Vocês têm 60 segundos para sair antes que eu chame a polícia. Meu pai largou a cerveja e se levantou devagar. E por um segundo, pensei que ele realmente fosse obedecer. Em vez disso, caminhou em minha direção com aquela expressão no rosto que eu lembrava da infância. Aqui significava que eu tinha cruzado uma linha e haveria consequências. Você faria isso mesmo? Perguntou ele com a voz baixa e perigosa. Você realmente chamaria a polícia para seus próprios pais? Nos faria sair algemados como se fôssemos algum tipo de criminosos? Vocês são criminosos. Vocês invadiram meu apartamento. Somos família. Ele disse como se aquela palavra devesse significar algo. Como se fosse um feitiço mágico que apagasse tudo o que tinham feito. Família não chama a polícia um para o outro. Família resolve as coisas. Não somos família, eu disse. E comecei a discar. Deixamos de ser família quando vocês escolheram meu agressor em vez de mim. Quando fecharam a porta na minha cara. Quando passaram 6 anos fingindo que eu não existia. Vocês não podem aparecer agora e jogar a carta da família como se fosse um passe livre da prisão. Minha mãe correu e agarrou meu braço. Realmente agarrou o braço do meu telefone como se fosse me impedir de ligar. Heather, por favor, pense no que está fazendo. Pense em como isso parece. Seus próprios pais presos, levados pela polícia a seu pedido. O que as pessoas vão dizer? Que tipo de filha faz isso? Eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam. Puxei meu braço e apertei o botão de chamar. Vocês invadiram minha casa e estão se recusando a sair. E isso se chama invasão de propriedade. Minha mãe começou a chorar. Aqueles soluços altos e teatrais que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Isso é inacreditável. Depois de tudo o que fizemos por você, sacrificamos tudo para te criar. Te demos os melhores anos de nossas vidas. E você nos trata como lixo. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz além de te amar? Você quer que eu responda isso? Porque tenho 6 anos de respostas. Mas então o atendente atendeu, e tive que me concentrar em explicar que havia intrusos no meu apartamento se recusando a sair. Sim, eu sabia quem eram. Sim, eram meus pais. Não, eles não tinham permissão para estar aqui. Não, eu não tinha dado a chave. Eles entraram pela janela. Por favor, mandem alguém. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Meus pais se acomodaram novamente enquanto esperávamos. Minha mãe voltando a mexer no macarrão como se nada estivesse acontecendo. Meu pai mudando de canal na minha TV e comentando sobre como meu pacote de cabo era uma merda. Nós te criamos, disse ele em certo momento, nem mesmo olhando para mim. Te alimentamos, vestimos, colocamos um teto sobre sua cabeça por 18 anos. Esse é o agradecimento que recebemos. Chamar a polícia para nós como criminosos comuns. Vocês não estão sendo presos.
eu disse, embora desejasse que estivessem. Vocês estão sendo removidos da minha propriedade. Há uma diferença. Dá na mesma, minha mãe gritou da cozinha. Você está nos tratando como estranhos que invadiram para te roubar quando tudo o que queríamos era estar perto da nossa filha. Isso é um crime tão grande? Querer ver nossa própria filha? Não respondi porque não havia mais nada a dizer. A água do macarrão transbordou, e minha mãe praguejou baixinho, e eu fiquei sentada na minha própria sala sentindo-me uma intrusa na minha própria vida. Então veio a batida na porta. Abri para encontrar 2 policiais, um homem e uma mulher, ambos parecendo cansados daquele jeito que policiais sempre parecem quando estão lidando com uma situação doméstica. Expliquei tudo o mais calmamente que pude. Meus pais imediatamente entraram no modo de atuação. Minha mãe enxugou os olhos e falou sobre como eles só queriam se reconectar com a filha, depois de um mal-entendido bobo que nos manteve afastados. Meu pai apertou a mão do policial e fez um comentário sobre como as mulheres ficam emocionais. Como tudo isso era apenas uma briga de família que tinha saído de proporção. Observei-os dominar o ambiente como tinham feito em todas as reuniões de família, por toda a minha vida. Observei o rosto dos policiais suavizar, enquanto meus pais se transformavam naquelas pessoas idosas inofensivas e indefesas que só queriam ser amadas pela filha ingrata. Os policiais trocaram um olhar que fez meu estômago embrulhar. E então a policial disse as palavras que fizeram meu sangue gelar. Senhora, como são seus pais e eles estabeleceram presença na residência, isso é tecnicamente uma questão civil. Eu a encarei. Eles invadiram pela minha janela. Eles admitiram. Eu entendo isso. E se você quiser prestar queixa pela invasão em si, pode fazer um boletim de ocorrência. Mas quanto a removê-los das instalações, já que eles alegam ser convidados, não podemos removê-los à força sem uma ordem judicial. Eles estão mentindo. Eles literalmente acabaram de me dizer que invadiram porque eu não os deixava ficar aqui. Como isso é um convidado? O policial se mexeu desconfortável. Torna-se uma situação de ele disse, ela disse. Seus pais estão dizendo que você disse que eles poderiam ficar, apenas não indefinidamente, e que isso é um desacordo sobre o prazo. Sua melhor linha de ação é passar pelo processo formal de despejo, preencher a papelada no tribunal, conseguir uma data de audiência, e se o juiz decidir a seu favor, então podemos removê-los. Meu pai soltou uma risada baixa atrás de mim. Aquele som presunçoso e satisfeito que me deu vontade de jogar algo na cabeça dele. Parece que vamos ficar afinal, disse ele, recostando-se no meu sofá e colocando os pés na minha mesa de centro novamente. Família. Ajuda a família, Heather. Acho que você está presa com a gente. Os policiais me deram alguns papéis sobre como entrar com o pedido de despejo e foram embora. E eu fiquei na minha própria sala, sentindo como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Meus pais tinham invadido minha casa e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Eles iam ficar aqui no meu espaço, no meu santuário, e a lei não podia me ajudar. Minha mãe já estava de volta ao fogão. Agora? Disse ela como se a última hora não tivesse acontecido. O jantar está quase pronto. Heather, você tem parmesão? Olhei em todos os lugares, mas não encontrei. Você realmente precisa manter uma cozinha mais bem estocada. Saí do meu próprio apartamento porque não conseguia mais respirar lá dentro. Rita ainda estava na varanda. Ela tinha assistido a coisa toda. Os policiais chegando e saindo, meus pais ficando. Eu podia dizer pela expressão no rosto dela que ela tinha ouvido o suficiente através das paredes para entender. Você está bem, querida? Perguntou ela. E havia preocupação real ali. Não o tipo falso em que minha família se especializou. Não. Eu disse. E minha voz falhou pela primeira vez no dia todo. Não, eu realmente não estou. Ela colocou a mão no meu braço, gentil e quente. Eu vi tudo, disse ela calmamente. Contei aos policiais o que vi, mas eles disseram que não importava sem prova de entrada forçada. Mas eu sei o que vi, Heather. E se você precisar de uma testemunha para o tribunal, eu vou depor. Vou dizer a eles exatamente que tipo de pessoa seus pais realmente são. Olhei para essa mulher que não tinha sido nada mais do que uma vizinha amigável por 3 anos, que não tinha interesse na minha vida ou nos meus problemas, que estava se oferecendo para me ajudar, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Fiquei ali tentando entender o fato de que meus pais haviam cometido um crime real. E de alguma forma eu era a única do lado de fora enquanto eles faziam macarrão na minha cozinha. Mas eu não tinha perdido. Só porque a polícia ficou do lado deles não significa que estou presa. Eu ia ligar para um advogado e dar entrada na papelada de despejo. Eles queriam forçar a entrada de volta na minha vida. Agora eles vão me assistir removê-los legalmente dela. Nunca estive tão pronta para nada. Fiquem por perto porque este é o momento que eu estava esperando. Na manhã seguinte, eu estava no tribunal antes mesmo de abrir. Na fila com uma pasta cheia de documentos e uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Dei entrada nos papéis formais de despejo. Às 9 da manhã, preenchi cada formulário em triplicata, paguei a taxa que me faria comer miojo por 1 semana para recuperar, e saí daquele prédio sentindo que tinha acabado de disparar o primeiro tiro. Numa guerra que eu estava finalmente pronta para vencer. O escrivão me disse que a audiência seria em 3 semanas, que meus pais receberiam a intimação, que eu precisava documentar tudo daqui até lá. Eu disse a ela que vinha documentando minha vida inteira, e isso era apenas mais do mesmo. Viver com eles por aquelas 3 semanas foi um tipo especial de inferno. Eles tinham tomado conta do meu apartamento como se fossem donos. Meu pai permanentemente estacionado no meu sofá, reclamando de tudo, desde a pressão da água até a contagem de fios dos lençóis. Minha mãe reorganizando meus armários de cozinha, porque aparentemente eu estava guardando as coisas errado minha vida adulta inteira. Eles comiam minha comida, usavam meus produtos de higiene, aumentavam minha conta de luz e agiam como se eu fosse a irracional, por não ser grata por terem escolhido me agraciar com a presença deles. Todas as manhãs, eu acordava com minha mãe fazendo café da manhã e dizendo coisas como: "Fiz extra pra você", como se estivesse me fazendo um favor em vez de usar minhas compras na minha cozinha no meu apartamento que ela tinha invadido. Todas as noites eu chegava em casa com meu pai perguntando o que tinha para o jantar, como se eu ainda tivesse 12 anos e fosse responsável por alimentá-lo. Eles tentaram de tudo para me fazer desistir do despejo. Primeiro veio a culpa. Minha mãe chorando na mesa da cozinha sobre como nunca pensou que a própria filha a jogaria na rua. Como ela não conseguia dormir à noite sabendo que eu a odiava tanto. Como ela tinha falhado como mãe se foi assim que eu acabei.
Deixei-a chorar e continuei documentando. Então veio a raiva. Meu pai me encurralando no corredor uma noite para me dizer que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Que família era tudo o que alguém tinha neste mundo. Que eu me arrependeria disso quando eles estivessem mortos e eu estivesse sozinha sem ninguém para culpar além de mim mesma. Eu disse a ele que estive sozinha por 6 anos e nunca fui tão feliz. E passei por ele para o meu quarto, que agora tinha uma fechadura porque eu não era estúpida. Então veio a negociação. Minha mãe se ofereceu para cozinhar e limpar se eu apenas os deixasse ficar um pouco mais, só até se recuperarem. Só até descobrirem o próximo passo. Meu pai disse que arranjaria um emprego. Disse que me pagaria aluguel. Disse que sairiam em 6 meses se eu apenas lhes desse uma chance. Mostrei a eles a data do tribunal no meu calendário e não disse uma palavra. Tentaram fazer membros da família me ligarem de novo. Tentaram fazer minha tia aparecer na minha porta para mediar. Tentaram tudo no manual de manipulação deles que tinha funcionado comigo pelos primeiros 24 anos da minha vida. Nada disso funcionava mais. Passei 6 anos construindo uma armadura que eles não podiam penetrar. No dia anterior à audiência, minha mãe me sentou na minha própria mesa da cozinha e tentou uma última vez. Ela tinha lágrimas nos olhos. Verdadeiras, eu acho. E a voz dela estava mais suave do que eu já tinha ouvido. Heather, por favor, disse ela, pegando minhas mãos. Eu sei que cometemos erros. Sei que falhamos com você quando mais precisou de nós. Mas somos seus pais. Somos velhos. Não temos nada. É assim que você quer que as coisas terminem entre nós? Conosco na rua, e você sabendo que nos colocou lá? Olhei para ela do outro lado da mesa. Essa mulher que me deu a luz e me criou, e depois me jogou fora quando me tornei inconveniente. E senti algo que não esperava. Não simpatia, nem culpa. Clareza. Vocês não falharam comigo, eu disse, e minha voz estava firme. Falhar implica que vocês tentaram. Vocês não tentaram. Vocês escolheram. Vocês escolheram o charme do Conrad em vez dos meus hematomas. Vocês escolheram o conforto de vocês em vez da minha segurança. Vocês escolheram acreditar que eu era dramática em vez de acreditar que o genro de vocês era um monstro. E quando apareci na porta de vocês com uma costela quebrada, implorando por ajuda, vocês escolheram fechar a porta. O rosto da minha mãe se contraiu, mas eu não tinha terminado. Quer saber o que eu mais lembro daquela noite? Não é a dor no meu peito, ou o medo, ou mesmo o frio. É o som da tranca. Aquele clique quando você me trancou para fora. Fiquei na sua varanda ouvindo os passos do papai subindo as escadas enquanto eu não tinha para onde ir e ninguém para ligar. É disso que me lembro. É isso que vejo toda vez que olho para você. Ela estava chorando muito agora. Choro feio. Do tipo que ela não conseguiria atuar se tentasse. Nós não sabíamos, ela soluçou. Não entendíamos o quão ruim era. Vocês não queriam saber, eu disse. Isso é pior. Vocês viram o que queriam ver porque a verdade significaria admitir que estavam errados. E você nunca esteve errada sobre nada em toda a sua vida, esteve, mãe? Tudo é sempre culpa de outra pessoa. Eu era muito dramática. Eu era muito sensível. Eu não tentava o suficiente. 6 anos me culpando pelo meu próprio abuso porque a alternativa era olhar no espelho. Meu pai apareceu na porta com o rosto duro. Já chega. Você já deu seu recado. Não precisa torcer a faca. Levantei-me da mesa. Eu nem comecei a torcer. Eu disse. Amanhã um juiz vai ouvir tudo. Como vocês invadiram meu apartamento por uma janela. Como têm vivido aqui contra a minha vontade. Como passaram 6 anos apoiando o homem que me batia e depois esperaram que eu os salvasse quando perderam tudo. A Rita vai testemunhar sobre o que viu. Tenho documentação de cada mensagem, cada correio de voz, cada vez que apareceram no meu trabalho ou no meu prédio, tentando forçar a entrada de volta na minha vida. E quando aquele juiz disser para vocês saírem, vocês vão ter que encontrar outro lugar para ir, porque não são mais problema meu. A audiência foi às 10 da manhã em um pequeno tribunal que cheirava a café velho e ar reciclado. Meus pais apareceram com suas melhores roupas, aquelas que vinham preservando cuidadosamente para ocasiões exatamente como essa. E sorriram para o juiz como se estivessem num evento da igreja, em vez de lutando para evitar a falta de moradia. Meu advogado apresentou tudo. A invasão, a recusa em sair, a campanha de assédio, o padrão de manipulação. Rita testemunhou sobre o que tinha visto, com a voz firme e clara enquanto descrevia, para meus pais entrarem pela janela do meu quarto e se instalarem. Minha mãe tentou interromper 2 vezes e foi cortada pelo juiz em ambas. Quando chegou a vez deles falarem, meu pai começou um discurso sobre família e perdão e como os filhos hoje em dia não entendem lealdade. Ele falou sobre tudo o que sacrificaram para me criar, cada dólar que gastaram, cada oportunidade que abriram mão. Fez parecer que eu devia a eles toda a minha existência, e esse despejo era a traição final de tudo o que fizeram por mim. O juiz ouviu sem expressão, depois se virou para mim e perguntou se eu tinha algo a acrescentar. Levantei-me e olhei para meus pais. Realmente olhei para eles, e disse a coisa que vinha guardando há 6 anos. Vossa Excelência, essas pessoas tinham um trabalho. Um trabalho que todo pai tem. Proteger seu filho. Mantê-lo seguro. Acreditar nele quando diz que algo está errado. E eles falharam. Eles não apenas falharam. Eles escolheram ativamente o outro lado. Eles escolheram meu agressor. Eles o defenderam, o apoiaram, o receberam em sua casa enquanto eu reconstruía minha vida do nada. E agora querem que eu os salve. Balancei a cabeça. Passei anos me sentindo culpada por sobreviver sem eles. Anos me perguntando se eu era o problema, se estava sendo muito dura, se deveria apenas perdoar e seguir em frente como todos continuavam me dizendo para fazer. Mas sabe o que percebi? Algumas pessoas não merecem perdão. Algumas pessoas fazem escolhas tão devastadoras, tão completas em sua traição, que o perdão seria uma mentira. Eu contava a mim mesma para me sentir melhor. Eu não os perdoo. Nunca vou perdoá-los. E preciso que saiam da minha casa para que eu possa continuar vivendo a vida que construí sem eles. O juiz decidiu a meu favor. 30 dias para desocupar, sem exceções, sem prorrogações. Meus pais ficaram sentados em silêncio atordoado enquanto a realidade se assentava. Enquanto percebiam talvez pela primeira vez que eu não estava blefando. Não ia ceder. Não ia resgatá-los no último segundo como claramente esperavam. Minha mãe se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse:
Para onde devemos ir? Peguei minha bolsa e olhei para ela uma última vez. Eu não sei, eu disse. Mas sei que não é problema meu. Saí daquele tribunal e não olhei para trás.